Na chamada, no convite, o título era Planos para 2020. Mas esses planos para 2020 devem ser para o resto de nossas vidas, nós que cremos no Evangelho. Há muitos evangélicos que não têm a menor ideia do que é o Evangelho. A igreja evangélica do nosso tempo está muito confusa. Fala-se de tudo, menos da proclamação clara do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. A palavra grega evangelium. Grego por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Ela significa uma boa nova. Só que antes de nós anunciarmos a boa nova do Evangelho, nós precisamos dizer às pessoas e precisamos ouvir que nós não somos uma boa nova, que não há nada em nós de bom. A Bíblia diz que nenhum de nós faz o bem, nenhum só. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o que é correto à luz da palavra de Deus e diante de Deus. Diante dos homens nós conseguimos maquiar isso. Mas diante de Deus não há nenhum, por mais religioso que seja. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos por causa do nosso pecado, nascido em pecado como nascemos, tendo nascido em pecado. Estamos separados de Deus porque Deus não tem nada a ver com pecado. Por termos nascido em pecado, nós cometemos os inúmeros pecados que cometemos, incontáveis. Um único pecado seria o bastante para nos separar eternamente de Deus, mas como se não bastasse termos nascido em pecado, nós cometemos inúmeros. E nesse estado o ser humano está separado de Deus, não importa o que ele faça. Essa é a nossa realidade, essa é a notícia a nosso respeito. Mas de uma forma que nós jamais vamos compreender plenamente, Deus amou pecadores assim. Pecadores como eu e como você. E Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho. E essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Deus deu Jesus, o seu Filho, para salvar pecadores como nós. Isso é o Evangelho. Jesus veio há 2000 anos, mas anunciado desde a fundação do mundo, para salvar um grupo de pessoas. Pessoas especiais, não, pecadoras. Mas um grupo de pessoas que viria a crer nele, se arrependeria dos seus pecados. Ele veio para salvar pecadores como eu e como você. Você crê no Evangelho. Não é se você é evangélico, isso hoje em dia não importa. Você creu de verdade, houve um momento, você na sua vida, que você viu que era um pecador, porque você só pode ver pela iluminação do Espírito que convence-nos do pecado. E viu que não podia mudar isso, mas ouviu que Deus mandou seu Filho Jesus, e Ele lá na cruz morreu por você, que derramou o seu sangue por você, que fez você morrer no corpo dele, e que na sua ressurreição deu uma nova vida para você, e você creu nisso. Você crê no Evangelho. Você ouviu do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. E ainda que por 3 minutos você tenha ouvido o Evangelho, meu desejo é que você creia. Nós vamos tratar para pessoas que creem no Evangelho, pessoas que professam a Cristo. Celebrar a passagem de ano não tem nenhuma base bíblica. Isso começou, a história diz, alguns dizem, que começou há mais ou menos 4.000 anos em um império que era totalmente contrário a Deus, o Império Babilônico. A celebração de um novo ano foi uma honra que os babilônios deram a um de seus deuses chamado Marduk, que teria vencido uma outra divindade, um deus que venceu um outro deus,
Deuses entre aspas, porque só há um Deus. Tempos depois, milênios depois, no ano 46 a.C., o imperador Júlio César institui, e aí então tem início o calendário chamado Juliano do imperador, institui então o primeiro dia do ano como um dia de celebração, e o Deus que ele homenageia era um Deus chamado Janus, daí a palavra janeiro. Então, o 1º de janeiro é o dia, de acordo com a celebração pagã romana, a celebração em honra ao Deus Janus. Na metade do tempo que nós estamos vivendo, na Idade Média, o Papa Gregório XIII estabeleceu então e oficializa o 1º de janeiro como dia de Ano Novo, isso no ano 1582. Toda essa celebração, ela advém, como muitas outras que nós às vezes fazemos, não tem a menor ideia, do paganismo. Para a gente, como curiosidade, os judeus ortodoxos, eles não estão no ano de 2019, eles estão no ano 5780. Por quê? Porque eles contam a partir da narração bíblica o início da criação. Então, o primeiro ano começou no primeiro ano, quando Deus criou tudo, e hoje nós estamos no ano 5780. É interessante que o profeta Daniel, ele diz que o anticristo viria, em Daniel 7,25, isso é um assunto para outra mensagem, mas que o anticristo ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. É interessante, mas é um papo para outra hora. O fato é que a meia-noite do dia 31 será de muitos, como o Flávio disse, muitos votos, planos e promessas. Muitos consideram um momento especial, até alguns mágico. Todos esperam um ano melhor. O ano que vem vai ser melhor. Aí vem o dia 1º, e o dia 2, o dia 3, e nada acontece. Muitas das promessas ficam ali já no dia 31 mesmo. Na esteira dessa bobagem de passagem de ano e de celebração, igrejas lançam seus slogans baratos como 2020, e eu peguei alguns slogans de igreja, o ano da vitória, o ano do milagre, o ano da prosperidade, da restituição, da colheita, da multiplicação, da restauração. Como se qualquer um de nós pudesse estabelecer o que Deus vai fazer no próximo ano. Talvez o ano próximo seja de quebrantamento, de humilhação, de perseguição, mas isso ninguém gosta. Ainda que deste lado da realidade eterna, nós todos tenhamos um começo, um meio e um fim, todos nós, ainda que alguns muito brevemente, nascem, vivem pouquíssimo tempo e morrem. A verdade é que a partir do momento em que nós fomos criados por Deus, todos nós somos eternos. Não há mais contagem nesse sentido. Eu e vocês, a partir do momento que fomos criados, nós vamos viver ou existir para sempre. Ah, mas a gente não morre, você não falou que morre. Morre, mas a morte não é o fim. E aí, ou eu e vocês vamos estar na presença de Deus, ou vamos estar condenados eternamente. Para Deus, o que conta não é a passagem, aquele dia, mas como nós vivemos. Agora, a Carla, minha esposa, estava brincando, você vai trazer uma mensagem de vitória, né? Ela estava brincando, né? Não há nada demais em nós nos reunirmos, né? Eu creio que é um bom momento para nós nos reunirmos. Nós não estamos adorando nenhuma divindade pagã, nós nos reunimos em família. E às vezes até é bom exortarmos alguns daqueles que fazem promessa, falam, não fica fazendo promessa não, que você não vai ter condição de cumprir. Mas é pensar um pouco como foi o ano que nós
vivemos. Nós estávamos eu e Flávio orando ali, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito na comunidade, por exemplo. Nós podemos até fazer alguns planos para o próximo ano. Contudo, a nossa base é a palavra de Deus, e aí ela fala para a gente ser bastante cauteloso. E eu queria ler com vocês 3 textos, numa sequência, e eles falam por si só. Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 3. A gente começa a querer fazer planos e vai dizer que o ano vai ser não sei do que, o ano vai ser daquilo e daquilo outro. O que é impressionante é que a igreja fazendo isso, como é que pode uma coisa dessa? Mas, enfim, como o evangelicalismo está assim, não é nenhuma surpresa. Provérbios 16, 1 a 3, Deus está falando para nós: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós podemos fazer plano, mas quem governa cada detalhe, quem comanda a vida e o nosso existir é Deus. Deus pesa o espírito. O que quer dizer isso? Ele vai ver a real motivação. O que está por trás daquele plano, daquele sonho, daquela meta, daquele alvo? E aí ele diz: entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele. Provérbios 19, 21, um pouquinho à frente. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, faça planos, mas na realidade eles não valem nada. Porque quem vai fazer ou não é o Senhor. Nós podemos colocar o nosso desejo diante dele: o Senhor, eu gostaria isso, mas eu sei que é o Senhor que vai fazer. E pode ser bem diferente o plano que Deus tem para a minha vida nesse ano, daquele que eu almejo. E um outro texto, Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Esses textos são motivadores para os nossos planos pessoais. Eles servem de motivação para nós que fazemos planos e dizemos que vão fazer isso, aquilo, outro. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje, amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, de dizer hoje vamos fazer, amanhã, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso aqui. Eu nunca tinha notado, mas o versículo 13 ele fala: hoje, ouçam vocês que dizem hoje ou amanhã. Eu sempre pensava no amanhã, mas hoje ainda, daqui meia hora eu não sei. O fato é que Deus soberano governa. Agora, isso não significa que nós não possamos fazer planos que agradem o Senhor. Apenas temos que ter a consciência de que Ele, sendo soberano, pode ou não realizá-los. Mas eu tenho certeza que ele se alegra se nós traçarmos alguns planos que o honrem. Eu creio que ainda que Ele não permita que eles aconteçam, nós podemos traçar planos que sejam para a honra e glória dEle. Quais as metas que nós poderíamos estabelecer para 2020? Eu queria pensar com vocês em 3. Agora, eu espero que tenha ficado claro que é Ele quem governa, e não é nenhum problema para nós. Para mim não tem nenhum problema se Ele quiser frustrar os meus planos. Ele é soberano. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não entenda. Então isso nós precisamos ter em nossas mentes. Não nos esqueçamos, é Ele quem governa. Ele pode voltar antes. O Flávio leu o texto aqui. Nós não sabemos quando Ele vem. E se Ele voltar antes? Senhor, tinha tanta coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer isso, aquilo. O Senhor voltou agora. Mas, puxa, podia esperar um pouco mais. E se Ele nos levar? Né? A morte eu não temo mais. É o poder de Cristo em mim. Perfeito amor lança fora todo medo. Não tenho medo da morte. Morte, de acordo com a palavra,
é lucro. Ah, louco, é. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque é lucro, por quê? Porque eu vou estar com Ele. Agora, tudo isso é claro se você crê no Evangelho, porque se você não crê, você treme de medo da morte. Tem medo. Eu espero que o Senhor use, inclusive, isso para tratar com você. Eu vou apresentar algumas propostas que são para a minha vida. E se você se identificar, eu queria... Hoje nós vamos fazer ao final um pouco diferente, nós orarmos juntos por esses propósitos. Se você se identificar, se você achar que isso é bobagem, não precisa. Nós vamos orar pedindo que Ele conceda a sua graça e poder para colocarmos em prática. Caso contrário, nós vamos falar e não vamos fazer absolutamente nada. Quais são esses planos? Vamos lá, que estou ansioso para saber os planos. Planos para 2020. Eu quero ter mais tempo a sós com o Senhor. Eu quero ter mais tempo em família com o Senhor. E eu quero ter mais tempo com a igreja do Senhor. 3 planos. Você pode saber, isso aqui é a vontade de Deus para você. Não tenha dúvida. Estou profetizando, isso aqui é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas e as coisas deste mundo, sim, que eu gostaria, né? Passar no vestibular, comprar um carro, a minha casa, mudar de trabalho. Eu queria tanto viajar, ganhar mais dinheiro, a situação está difícil. Essa ninguém faz. Praticar uma atividade física, né? Eu queria perder alguns quilinhos e tal. E esses planos. O nosso alvo prioritário aqui é, de acordo com Pedro, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. De acordo com João Batista, é que Cristo cresça e que nós diminuamos. De acordo com Paulo, o nosso plano é levar o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste em nós. De acordo ainda com Paulo, o nosso plano é andar em espírito para nós não satisfazermos a concupiscência da carne. Nós temos um planos. Esses planos, eles são voltados para as coisas que são lá de cima e não nas daqui da terra. Porque lá em cima, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Significa que você não possa ter alguns desses desejos que eu coloquei aqui? Não. Mas significa de maneira clara, entenda, e eu e vocês precisamos entender isso, que quanto mais nós buscarmos as coisas de cima, todas as demais vão perder o valor que nós damos a elas. O excesso de valor que nós damos a elas. Irmãos, nós somos passageiros, somos peregrinos aqui. Nada nesse mundo deveria nos fascinar. Paulo diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, nada desse mundo me fascina. Entenda, nós não estamos pregando, anunciando voto de pobreza. Você vai anular de qualquer... Não. Mas é onde está a prioridade. O que é prioritário? E se nós, como o Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículos 33 a 34, se nós o buscarmos em primeiro lugar, que é o que Ele quer para mim e para você, a nossa percepção, os nossos desejos, alvos, planos, para essa realidade aqui, vão ficar tão pequenos que ao ponto de, se eu tiver ou não, eu dou graças a Deus. Como Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Se ele tinha que comer ou não tinha. Não estou falando de coisas, bens. Se eu tiver o que eu comer ou não tiver, em tudo eu dou graças. Porque eu aprendi em Cristo a estar contente. O alvo para nós é esse. Deve ser esse. Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34, o Senhor Jesus está nos ordenando: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, obviamente de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está falando assim, está dizendo, viva agora e viva para bem. Então ele está dizendo que eu não preciso, se eu buscá-lo, todas essas coisas, eu vou passar no vestibular, eu vou ter a minha casa, o meu carro, eu vou fazer... Não, todas essas coisas, se você olhar antes, você vai ter que comer o que vestir. Isso ele promete. Isso não vai faltar. Não estou falando de supérfluo. Ele não promete isso. Ele não promete prosperidade. Ele não promete cura. Ele não tem que honrar o seu plano. Nós que temos que honrá-lo com a nossa vida. Ainda que o Senhor possa nos dar mais do que comer, beber e vestir, que são as necessidades que nós temos, Ele não as promete. E se nós andarmos com Ele, nós vamos estar descansados de que se elas vierem ou não, nós vamos louvá-lo. Primeiro ponto é, quero ter mais tempo a sós com o Senhor. Irmãos, tudo começa aqui, buscar o Senhor. E por mais que eu deseje isso para os meus filhos, para minha esposa, eu não posso produzir isso neles. Eu não posso fazê-los buscar. Eu já repeti aqui algumas vezes, foi fascinante para mim ouvir o irmão John Piper dizendo, o desejo por Deus é um milagre. O desejo por comunhão com Ele é um milagre. Mas a palavra é clara em me dizer que eu devo buscar o Senhor, o seu reino, a sua justiça, que significa fazer a sua vontade, que significa obedecê-lo por amor, que significa uma vida de santidade, que significa amar aqueles que Ele coloca à nossa volta. Mas para que isso aconteça na prática, o que Ele disse que nós podemos, o que Jesus disse que nós podemos fazer sem Ele, irmãos? O que Ele disse, irmãos? Nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus? Ele disse, vocês não podem fazer absolutamente nada sem mim. Vocês só vão fazer qualquer coisa se vocês permanecerem em mim. Nós não conseguimos buscar o Senhor, ter tempo com Ele, se nós não clamarmos o poder e a capacitação e a graça dEle. Eu estava dando uma olhada nos estudos durante esse ano, que nós meditamos, e algumas vezes eu tratei sobre isso, nosso maior alvo como cristãos é andar com Ele. Irmãos, eu tenho compartilhado com vocês, o desejo da minha vida é conhecer. A minha oração, a primeira é, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor agora, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero ter um conhecimento teológico. Eu não quero conhecer a doutrina A, B ou C. Ainda que elas sejam importantes, eu quero conhecer o Senhor relacionalmente, pessoalmente. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo, o nosso alvo supremo. Conhecer o Senhor. E eu lembrei do Senhor Jesus, Deus, homem. Quanto tempo ele tinha com o Pai a sós? Lucas capítulo 6, versículo 12. É fascinante pensar, porque Jesus é Deus. Ele não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Ele, divindade, Deus, se relacionando com o Pai eternamente. Mas ele nos ensina de maneira muito clara o tempo que ele tinha a sós com o Pai, ainda que ele amasse os seus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quantas vezes o Senhor não fez isso? A sós com o Pai. Eu vou falar, espera um pouquinho que eu vou falar com meu pai. Eu vou estar sozinho com Ele. Isso, irmãos, deveria gerar em nós, puxa, mas se o meu Senhor, o meu Deus, o Deus Filho fez isso, se Ele tinha essa necessidade, misericórdia, e eu? Ele tinha tempo com o Senhor. Agora, já vou deixar uma ressalva aqui, ir ao monte não é mais espiritual.
Tem gente que tem a capacidade de dizer, então, que porque Jesus foi ao monte, vamos orar no monte. Não é o monte que é, porque Jesus fala assim, vai e fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Pai em secreto. É a mesma coisa. O que Ele quer é comunhão. Irmãos, Deus não precisa de nós, não há nada que nós vamos dizer para Ele, falar, pensar que Ele já não saiba, que não esteja dentro do governo, dos decretos dEle, mas Ele quer isso porque é melhor para nós, porque Ele nos ama. O que importa é que nós tenhamos tempo a sós com Ele, e um dos meios é conversar com o Pai. Orar não é rezar, orar não é repetir, orar não é pegar a oração do Senhor e falá-la e rezá-la 10 vezes, aquilo é um modelo. Orar é conversar. Imagine se no relacionamento que você tem com o seu cônjuge, com o seu filho, e você fale sempre as mesmas coisas, todo dia a mesma coisa. Orar é falar com Deus, é dizer que você quer conhecê-lo. Senhor, se revele para mim. É louvá-lo por quem Ele é e, por consequência, por quem Ele é, pelo que Ele fez. É pedir perdão quando você peca contra Ele. É dar-lhe graças, inclusive, pelas dificuldades que Ele soberanamente permite. É dizer, Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, mas Senhor, me capacita a te honrar. É falar com Ele. Passar a noite é orar sem cessar. Pode acontecer? Claro que pode. Não, mas então agora eu tenho que orar a noite inteira, porque Jesus orou a noite inteira. Ter tempo a sós é nada mais, nada menos do que relacionamento pessoal. Isso implica em falar com Ele. E um relacionamento, qualquer nível de relacionamento, deve ter eu dizer e eu ouvir. E ouvir Deus falar é mediante a sua palavra. É meditar em sua palavra de dia e de noite. Qual a intensidade? O Senhor dá a resposta, Colossenses 3:16. Quantas vezes nós não citamos esse texto aqui esse ano? Qual que é a intensidade que eu devo ouvir o Senhor falar comigo? Ele diz, Paulo, não é Paulo, Paulo é o escritor, quem está falando é Deus, o Espírito Santo. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Mas o que é a palavra de Cristo? É a palavra de Deus, Deus que inspirou a palavra. Foi o Espírito Santo que inspirou, mas o Espírito Santo, Jesus e o Pai são um Deus. Ou é um Deus, não dá para conjugar direito. O fato é que a palavra, eu quero ouvir, o Senhor se revela comigo, então me dá uma visão, me dá uma revelação, me dá um sinal. Não, fala comigo na sua palavra. Porque sinais, visões, podem vir de um outro lado. Deus pode inclusive querer provar, nos provar. Por isso a única base que nós temos para Deus falar conosco é a sua palavra. Habite ricamente. Qualquer um de nós entende essa expressão ricamente. Significa habite abundantemente, muito mesmo, bastantão. Que a palavra de Deus esteja na sua mente, no seu coração. Esteja cheia da palavra de Cristo. Uma das provas é que está falando aqui, salmos, que salmos? Os salmos da palavra, Escritura, Velho Testamento. E quando Paulo diz isso, nós somos tão privilegiados, irmãos, porque quando Paulo diz isso aqui, ele está falando em essência do Velho Testamento. E do que pouco que aqueles irmãos tinham de Cristo, mas eles não tinham toda a Escritura formada ainda como nós temos hoje, em inúmeras versões. Habite ricamente a palavra. Você pode ouvir, irmãos, claro, e é bom, nós estávamos falando no Flávio, lendo o livro do Spurgeon, nós podemos ver, ouvir, irmãos, há tantos homens que pregam a palavra,
ler livros é importante, desde que eles estejam pautados na palavra, mas a palavra deve ocupar o centro. Substitua o lixo da TV, do computador, do celular, por tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Isso deve ocupar o nosso pensamento, Paulo diz. Irmãos, é claro, irmãos, não há desculpa. O irmão John Piper disse que ninguém vai poder dizer que não tinha tempo diante de Deus depois que inventaram o Facebook. Irmãos, aquilo ali pode ser uma ferramenta, mas boa parte é a maior perda de tempo. É simples assim. O WhatsApp pode ser uma ferramenta, mas na maior parte é uma verdadeira perda de tempo. E aí eu digo que eu não tenho tempo. Eu quero ter mais tempo em família com o Senhor. E aqui é importante, se o primeiro ponto ocorrer com todos os integrantes da família, eu estou falando agora olhando para a minha família aqui, aí esse vai acontecer mais naturalmente. Caso contrário, não vai acontecer. Aí vai ser na base da briga, na base da pressão, na base da lei. Ontem eu e a minha esposa saímos para conversar, e que aliás é muito importante, casais terem um tempo, deixar os filhos com a sogra, né, com a avó, e tenham tempo juntos para conversar, se relacionar, namorar, é importante. Mas nós estávamos conversando que muitos da nossa família não creem no Evangelho, e alguns tristemente se opõem ao Evangelho. E no final das contas a gente senta às vezes, mas não tem nada em comum, vira algo tão assim, tão sem água, não tem, quando eu vou às vezes a uma reunião, eu fico orando, Senhor, dá uma oportunidade de falar do Evangelho, dá uma oportunidade, porque assim, se eu for falar, eu sou chato, né, porque eu já falei tantas vezes, então Senhor, que alguém venha fazer uma pergunta de repente, tirar um sarrinho assim, só para falar da palavra, sabe? E na nossa casa a gente está passando por um momento meio delicado, né, especialmente com a dupla, porque até uns 6 meses nós tínhamos regularmente um tempo para lermos a palavra, um livro, estudarmos o catecismo de Westminster. Mas o momento delicado é que eles estão numa fase que eles têm que querer isso. Para o Davi, ele vai ser metralhado, né? Até a hora que ele chegar na fase que ele vai ter que querer. E essa nós estávamos conversando, é tão difícil, a linha entre legalismo e ensino, ela é muito tênue. É muito difícil. E é muito doloroso. Dói muito. Você vê as escolhas, às vezes, que não vão fazer bem. Mas, às vezes, nós queremos em soberania. Mas há uma base bíblica para nós termos tempo com a nossa família. E olha como ela fala, me parece que é só domingo à noite ou domingo de manhã, os dois não dá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7. Me parece que esse texto está falando assim, uma vez por semana está bom. E olha lá, cuidado com o exagero. Deuteronômio 6, 5 a 7, o Senhor está dando ordenança para o povo que vai entrar numa desgraça de um lugar do mundo, e fala assim, para vocês estarem firmados em mim, vocês precisam disso aqui. E ele diz lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Com essa base de amar o Senhor, as outras coisas vão vir. Caso contrário, só vem por pressão, por lei e assim vai. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Por isso que precisa nascer de novo, caso contrário não tem mudança. É só exterior, fachada. E aí ele diz, amando o Senhor e tendo a palavra em seu coração, você vai fazer o quê? Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Pode ser no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche. Andando pelo caminho, qualquer caminho. Ao deitar ou se levantar. Ou seja, quando deve falar? Mas toda hora. Mas não tem tempo daí para aquelas coisinhas. Isso é lei.
Não, isso é a graça de Deus tratando com aqueles que creem. Não é só no momento do culto, portanto, mas em casa, nos grupos. O Flávio estava orando aqui na oração pelos grupos que nós temos. Qual que é o objetivo? Estarmos juntos, estudando a palavra, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Isso não é só para os filhos, é para toda a família. E aqui, eu já pedi misericórdia, eu sou responsável. Nós maridos, somos o cabeça no nosso lar, nós devemos cuidar das nossas esposas e filhos. Ah, é um peso, é assim, é um peso. Que se formos diante do Senhor e clamarmos por sua capacitação, graça e misericórdia, Ele nos concede. Mas não force. Nós estávamos conversando ontem. Há resistência, o que nós podemos e devemos fazer? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor pelo seu familiar, seja ele quem for, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. E o terceiro plano para 2020 eu quero ter mais tempo com a igreja do Senhor. Se você crê em Cristo de verdade, assim como eu, você tem familiares próximos que não creem. Isso dói falar disso. Não é nenhum prazer falar isso. Eu tenho especialmente duas pessoas que eu amo, que é o meu pai e o meu irmão no meio, que não querem saber do Evangelho em hipótese alguma. 30 anos eu falo do Evangelho. 30 anos. Eu não posso parar. Eles são resistentes, mas eu era também. E eu creio numa graça que quebra qualquer resistência, chamada graça irresistível, o poder de Deus de quebrar o mais duro coração. Então nós vamos orar, vamos clamar. Mas você não crê na eleição? Eu creio, mas eu tenho o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 1, dizendo que o desejo do coração e a oração dele pelos seus conterrâneos é que eles fossem salvos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E é com absoluta certeza que Paulo tinha entre esses parentes que rejeitavam a Cristo. Mas não é Deus que revela, por isso que eu oro a Deus clamando. Mas não é Deus quem elege antes da fundação do mundo? Mas eu não sei quem são, então eu vou clamar porque Deus manda eu orar. E eu vou clamar enquanto tiver vida. Por mais que aquela pessoa indique que ela não queira, tem até traços de apostasia, eu não sei se eu vou clamar enquanto houver vida. E não importa se o Senhor quiser arrebentar, mas que ela creia no Evangelho, é o que importa. Clame aos seus amados diariamente, por seus amados diariamente. Mas o que isso tem a ver com estar tempo com a igreja? Porque, irmãos, nós somos uma família. E aqui sem nenhuma hipocrisia. Hipócrita é reconhecer nós somos pecadores limitados, nós erramos. A igreja erra, a liderança da igreja erra, sabia? O único que não erra é o Cristo, o dono e o cabeça da igreja. Quando nós falamos de mais tempo com a igreja, é mais tempo aqui, as reuniões no domingo, nos grupos nas casas, reunião de oração, é nos ministérios se envolvendo. Eu estou participando da comunidade, eu quero me envolver. No encontro que as mulheres têm, jantar, lanche em comunidade, grupo dos homens que nós vamos voltar ao sábado, tinha café da manhã, nós vamos voltar. Fala, você crê em Cristo? Você não tem prazer de estar com aqueles por quem Cristo morreu? Já pensou? Não, mas eles são muito falhos. Você tem espelho? Pessoas que professam a Cristo, mas não estão com a igreja, devem rever o que elas professam. Agora, eu não estou defendendo institucionalização, eu não estou defendendo a placa, a organização. Isso não é necessário, mas não é pecado. O problema, para boa parte destes, não está nisso.
O problema maior é que a maioria não tem compreensão do que é a igreja. Irmãos, aqueles que creem em Cristo são a noiva de Cristo. Sabe o que vai acontecer no final quando Cristo voltar? O mundo, o universo vai ser abalado porque vai haver um casamento entre Cristo e a sua noiva, entre a igreja, porque Ele deu a sua vida. E você não quer estar com pessoas que creram em Cristo porque elas são limitadas, elas erram? Por favor, pense sobre isso. Quem é você para dizer isso? Analise a sua vida diante de Deus, vê se não tem coisa para ser, porventura não tem algo para ser tratado. Pessoas que deixam de congregar, a maioria dos casos é por puro egoísmo. Porque elas querem que seja do jeito delas. Ah, a igreja é fria. Ah, a igreja não faz isso. Eu não fui bem recebido. Eu quero ser o centro das atenções. Elas ouviram, ela ficou chateada porque um dia ela ouviu a palavra de Deus que confrontava com a vida dela, foi embora. Não gosta do louvor, não gosta da pregação. O pregador é bravo, o pregador é muito bonzinho. Eu briguei com a irmã fulano de tal. E deixa a igreja, deixa de estar com a igreja. Com as suas atitudes de simplesmente sair, elas estão dizendo, eu não tenho erros nem nada para ser tratado. É exatamente isso. Você está justificando seus pecados? Não, eles já foram justificados em Cristo. Eu estou dizendo que nós tristemente erramos e que nós vamos, às vezes, a um processo de tratar que dói, mas está longe da igreja de Cristo, dos seus irmãos e irmãs com quem você, se você realmente crê, vai conviver a eternidade, não é o meio. E quando eu falo, eu sou da igreja, não estou falando da igreja invisível, estou falando da igreja local. Existe uma igreja invisível e a igreja universal, que não é a universal do seu Macedo, a universal em todo o mundo. Mas eu não convivo com meu irmão lá na China. Ele tem a igreja local. Muitos desses não têm qualquer compromisso com a igreja local. E aconteceu qualquer coisa, elas vão embora. Não entendem o que é a igreja. Estão centradas nelas mesmas. Essa é a mais pura verdade. A igreja do início se reunia regularmente, semanalmente. Eu não quero nem dizer, mas vou dizer diariamente. Todos os dias. Não estou falando que tem que ser assim, você tem que cuidar, nós temos que nos cuidar dos nossos lares, dos nossos casamentos, da nossa família. Mas nós precisamos estar juntos, porque Deus estabeleceu a sua palavra, a oração e a igreja, para que nós cresçamos no conhecimento com Ele. Por que pessoas pensam assim? Por que o segundo número maior de evangélicos depois da Assembleia de Deus, sabe qual é? Desigrejados. Isso não existe. Por que acontece isso? Algumas razões. Falta de ensino sobre o que é a igreja. A igreja não é um grupinho que está em volta de você para te agradar. Você não é o centro do coração de Deus. Um pastor falou. Será que dá para chamar isso de pastor, né? Cristo é o centro. Ah, tem limitações, tem erro. Deus vai tratar com você. Vai te capacitar a perdoar. Esse coração duro seu que não quer perdoar. E aí, quando você errar, vai te quebrantar. Para você chegar, irmão, me perdoa, eu errei com você. A igreja é para isso, para formar Cristo. Falta para muitos a compreensão da importância de ser membro do corpo de Cristo local. E aí, o que tem hoje de igreja que oferece literalmente de tudo. Então eu não gostei da cor, pinta. Tem gente, boa parte gostou dessa cor. Tem gente que de repente não gosta, e não gostei da cor lá que pintou. O ar-condicionado está muito frio, e estou correndo um sério risco. E boa parte, alguns, falta conversão genuína para esses. Ainda bem, eu posso falar hoje que tanta gente já saiu daqui que ninguém vai ficar pensando, puxa, está falando de quem? Tanta gente já saiu, né? Você está pensando, está falando de alguém, não estou falando de ninguém especificamente não, tá? É que bastante gente já saiu, então não se preocupe.
Irmãos, eu não estou fazendo nenhuma ameaça aqui. Eu estou querendo, por talvez não pareça, mas é uma exortação em amor. Sabe, é que você... Irmãos, eu fui tratado nisso. Eu achava que eu era salvo pela graça, estava tudo bem. Eu não tinha que ter compromisso. Alguma coisa não gostava, não me agradava, eu achava ruim. Para que eu vou lá? Mas, irmãos, a igreja de Cristo são aquelas pessoas por quem Cristo morreu. E elas são falhas como eu e como você. E Deus nos usa para tratar conosco. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém cresce no conhecimento de Cristo sem a igreja. Ninguém. Hebreus capítulo 10, e nós vamos terminar. Capítulo 10, os versículos 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tudo isso aqui é apeguemo-nos, incentivemos a igreja. Como é que a gente faz isso se a gente não vive junto? Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia que o Flávio deu aqui no início. Os planos para 2020 são esses aí. O desejo do meu coração é ter mais tempo a sós com o Senhor, mais tempo em família com o Senhor, mais tempo com a igreja.